Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, 1 em cada 10 adultos brasileiros tem algum tipo de doença renal. No entanto, mais da metade não sabe disso. Por serem doenças, em muitos casos, silenciosas, as pessoas demoram muito para buscar ajuda médica. Há também o problema da automedicação. E o número de crianças com doenças renais também está aumentando. Pedras no rim, cistite e outras doenças renais. Este é o tema do Saúde e Vida de hoje. Participam do programa o deputado Ramalho da Construção, do PSDB, a doutora Maria Cristina de Andrade, nefrologista pediátrica da Unifesp e da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e o doutor Ricardo Feltes de la Roca, urologista do Hospital São Luís e da Sociedade Brasileira de Urologia. Obrigada a todos por estarem aqui para falar de um assunto que tem atingido um número enorme de crianças. Eu falo nesse dado no começo e é meio assustador, porque a gente acredita que talvez tenha um componente de alimentação, mas o fato é que muita gente tem doença renal e não sabe, vai perceber que tem uma pedra quando já está doendo. É uma questão de saúde pública importante, né, deputado? Obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite aí com dois especialistas de renome, né? Também de instituições de renome. Mas eu acho que a grande trabalho que todos nós devemos fazer hoje é a conscientização. É verdade que o Brasil, a saúde está falida, mas talvez a prevenção, a forma de alimento, o que deve fazer, talvez seja muito bom para chamar a atenção de toda a sociedade, em especial da criança, que ele muitas vezes é alimentado não porque ele quer, até porque ele não sabe, mas por conta que é alimentado de terceiro, pai, famílias mais próximas. Lá nós temos um ambulatório com 35 médicos, e 37, né? E os problemas que são detectados são assim horrorosos. É bom quando consegue acompanhar. Hoje nós já temos neto, eu tenho um médico lá com mais de 30 anos no laboratório, ele já está atendendo os netos do avô dele que passaram por lá. Lá no sindicato? Lá no sindicato. Mas é importantíssima essa questão da detecção precoce ou da prevenção mesmo. Né? Por exemplo, pedras no rim. Tem um número enorme de crianças. Eu conheço uma menina que a primeira vez que apresentou uma pedra no rim, ela tinha 9 anos de idade. Isso está cada vez mais comum, doutora. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Então, assim, o que a gente tem que pensar na faixa etária pediátrica é que existem grupos distintos. Então, por exemplo, nós temos, eu trabalho muito em UTI neonatal e já na UTI neonatal é alta incidência de crianças com cálculo renal, com nefrocalcinose. Ou seja, o bebê recém-nascido, é isso? Bebê recém-nascido, principalmente os prematuros. Então, assim, são bebês que nascem, digamos assim, antes do tempo, o trato urinário é imaturo, eles têm problemas pulmonares, displasias pulmonares, têm que usar diuréticos de potência alta, e isso predispõe à cristalização dos rins. Então, é comum a gente detectar crianças com cálculo renal nessa faixa etária. E é importante, assim, a prevenção, como você disse. A gente faz ultrassom de rotina, detecta, já muda um pouquinho a dieta dessas crianças, já entra com medicação e esses cálculos são dissolvidos. Agora, as crianças maiores, elas são, na grande maioria das vezes, assintomáticas. Ao contrário dos adultos, que tem aquela cólica renal clássica, né? Que tem muita dor, aquela dor que não tem assim, posição para ficar, que tem sangramento, que tem quadro de vômitos. Criança não. Criança tem uma dor abdominal incaracterística, muitas vezes a mãe nota que tem cálculo porque urina sangue, e aí vai pesquisar. E, conforme o deputado disse, a prevenção é muito importante. Por quê? O que está relacionado ao cálculo, além da hereditariedade? A dieta. Então, assim, dieta rica em sódio, você aumenta a excreção de cálcio, você vai predispor a litíase. É sal, está presente em quase todos, se não todos, os produtos industrializados. Isso. Os salgadinhos que as crianças tomam, os refrigerantes, as bebidas isotônicas. Até nos sucos de caixinha. A falta de água, ninguém toma água, né? Posso fazer uma pergunta? Claro. Tem a ver com a genérica? Genética, tem. A grande maioria das vezes, assim, a maioria dos estudos mostram de 40%, 60%, às vezes 70%, quando a gente vai pesquisar, tem algum familiar que apresentou cálculo. Então, assim, buscando a genética, a gente for pesquisar, quando a gente acompanha uma criança normal, vamos fazer um interrogatório para essas crianças. Como são seus pais, tios? Aí já para essas crianças a gente já dá uma orientação assim, um pouco especializada.
ingestão de água, pouco sódio, pouca proteína. Então, as crianças, normalmente, assim, têm uma dieta hiperproteica, né? Comem muito fast food, muito lanche, então, ingestão proteica alta, obesidade, né? Que muda o pH urinário, facilita a cristalização, facilita a formação de cálculos e a falta de exercício. Doutor, muito obrigada pela participação. O beabá, o que é um cálculo renal? O que é isso? O que é essa pedra no rim? Porque o nome já diz tudo, né? É uma pedra para sair. Para sair. E o Vicente Mateus não tem nada com isso, né? Aí que está. Isso é interessante, porque podemos ter desde cálculos pequenos, de 3, 4 milímetros, que geralmente são cálculos que até passam espontaneamente, até cálculos chamados coraliformes, que tem o tamanho de um coral de mar, que chega até a 4, 5 centímetros, ocupando todo o espaço renal. Ai. E aproveitando que a doutora Cristina comentou, realmente em crianças, a facilidade só, graças a Deus, no tratamento, é que cálculos de crianças são cálculos muito mais moles do que cálculos de adulto. É mais fácil de tratar. Ah, sim, essa é a grande vantagem. Agora, realmente tem razão no sentido da gente fazer sempre uma prospecção em crianças, principalmente aqueles que nos assistem, os pais que têm cálculo renal, tanto o pai como a mãe, eles têm a chance de passar até a hereditariedade, por genética, a facilidade da criança ter cálculo. Associado algumas vezes a fatores ambientais, existem cidades que a água da cidade, a água que está dentro do subsolo, é muito rica em minerais, então, a chamada água pesada. Isso, então, uma criança exposta, talvez, a esse tipo de água, que não é uma água mineral filtrada, é uma água de poço, né? Ela vem muito pesada de minerais. Fora que, bem colocado, a parte de dieta, mas não só dieta, porque quando a gente fala dieta, é muito frequente você perguntar, doutor, então não pode tomar leite? Então não pode comer tomate com semente? São crenças que as pessoas têm que a leite dieta... não tem nada a ver com... Existem 9 erros metabólicos. Entre 9 erros que tanto a criança como o adulto podem apresentar. Um deles é uma hiperabsorção intestinal de cálcio, ou seja, se todos nós 4 tomamos um copo de leite, talvez eu, se tiver esse erro, vou absorver mais cálcio do que vocês 3. Agora, os erros mais frequentes em criança é a baixa de citrato. Citrato é um composto que existe na nossa urina, que é um agente que impede que o oxalato se junte com o cálcio, que é o mais comum das formações de cálculo. É essa combinação química. É a mais frequente que existe. E o citrato ele vem para impedir a formação disso. E outra coisa também que foi comentado, que por vezes as crianças nascem com algum defeito genético, algum defeito, vamos dizer, de formação do sistema urinário, onde se você tiver um represamento da urina, por exemplo, um estreitamento da via excretora de um rim, então a urina represa mais lá, vai existir uma dilatação do sistema, a urina fica represada. O próprio represamento da urina faz com que os cristais se depositem formando cálculos. Então, temos que pensar erros, então, na parte de formação do trato urinário, erros metabólicos, erros genéticos e erros, eventualmente, do meio ambiente em países muito quentes, como o nosso, onde a pessoa transpira muito e bebe pouca água, ou a pessoa absorvendo água pesada. Ou seja, tomar água é fundamental na prevenção de cálculo renal. Além de, uma vez tendo cálculo renal, fazemos, então, o nefrologista sempre... Eu sou urologista, mas nesse campo, o nefrologista é nosso parceiro importantíssimo, porque esses defeitos metabólicos são nefrologistas que os tratam, porque algumas vezes é necessário a introdução de diuréticos pelo resto da vida, para compensar, eventualmente, uma fuga de cálcio dos rins, ou a adoção de citrato, por tempo também, o resto da vida. Então, essa medicação, a nível de qual o tamanho da criança, quanto por centímetro por peso da criança, qual a dosagem vai ser dado. E como todo remédio, é como se fosse uma faca que tem 2 legumes, né? Então, você precisa saber até que ponto dar um remédio sem prejudicar uma outra coisa. Então, eu sou o que vai tratar o cálculo através de implosão de cálculo, com litro de peça corpórea, ou eventualmente com cirurgia percutânea, com laser. E a doutora vai fazer o que é mais importante, na minha opinião, que não é só tratar, é o trato. Mas se não tratar, essa criança em 5 anos tem 70% de chance de formar outro cálculo. Então, imagine os senhores, então temos uma probabilidade tão grande de não tratar uma judiação. Imagina, então, que é um doloridíssimo o cálculo renal, né? Então, o que o nefrologista faz, nós vamos fazer a investigação para ver do que é formado o cálculo, né? Conforme o doutor Ricardo disse, se é cálcio, se é de oxalato, se é de deficiência de citrato, uma hipocitraturia, se é de ácido úrico, se é de fósforo. É assim, tendo esse diagnóstico, isso é feito através de exames de sangue e de urina. Nós conseguimos saber, o cálculo é, por exemplo, de cálcio. Aí nós orientamos a dieta específica e, eventualmente, nós damos medicação para evitar que se formem novos cálculos.
E às vezes, quando o cálculo é pequenininho, só com remédio a gente consegue dissolvê-los. Não é preciso uma intervenção cirúrgica, eu não preciso encaminhá-lo para o urologista. Agora, cabe ressaltar que assim, a criança é um ser em crescimento. Então, restrição de leite nunca é feita. Tá? A dieta o dano pode ser maior que o benefício. E assim, se a quantidade de cálcio do leite no intestino tiver diminuída, o que vai acontecer? Eu vou absorver mais oxalato. Então, eu vou ter mais cálculo de oxalato. Eu pioro o meu cálculo. Então, eu não posso o contrário. Só também restringir. Que o leite podia provocar cálculo, deputado? Que é algo que todo mundo acredita. Né? Todo mundo acredita. Talvez um debate desse ele é importantíssimo para que a gente possa cumprir aquela regra de que prevenir é sempre melhor do que remediar. Né? A doutora Cristiana e o doutor Ricardo já colocaram algumas posições aí, inclusive esclarecendo se pessoas que hereditariamente têm problema, já acompanhar o filho assim, verificar, levar no médico, né? E a senhora colocou aí, doutora, uma coisa importantíssima. Pelo jeito, a água serve para tudo. A água é o primeiro alimento nosso, né? Porque eu assisti uma palestra aí de um especialista e ele falava negócio de fumo, não sei o quê, você tem lá 3 minutos, toma água que passa, né? E o saudoso Chico Xavier, não sei se já ouviram falar, né? Ele uma vez me disse, falou assim, Ramário, quando você que é meio impaciente, quando você estiver totalmente sem paciência, coloca água na boca, né? Depois de muito tempo eu fui descobrir, né? Água na boca, pelo menos você não fala, né? A água é um santo remédio, no caso dos cálculos renais. Sempre, é que a gente fala, o cálculo é formado também como se fosse um rio, né? Se o rio existe, por exemplo, uma seca, você diminui então a passagem da água, a sujeira, ou seja, os minerais, os compostos, vão acabar se depositando muito mais facilmente do que se tivermos um rio caudaloso que vai levar a sujeira embora. É como lavar o chão, né? E lógico, a nossa urina é rica em cristais, é evidente. Então, quanto menos líquido a gente tomar, menos urina se forma, mais concentrada ela é, onde os elementos que estão em solubilidade vão diminuir essa solubilidade e vão cair em cima do quê? É como se fosse uma pequena pérola. Então, como é que é formada uma pérola? Um grão de areia dentro de uma ostra formar uma pérola linda. O nosso sistema é igual. Um pequeno cálculo, talvez até a matriz cristal de ácido úrico, por exemplo. O oxalato de cálcio vem e acaba por, até atração iônica, positiva e negativa de radicais, trazendo e se formando um cálculo até de grandes proporções. Pena que não é uma pérola, né? Se fosse uma pérola, era melhor. Doutor Ricardo, emendando uma pergunta, além da água, que a gente já sabe que é um remédio para um monte de outras coisas, né? Que tipo de fruta ou alimento a gente recomendaria? Tem alimentação boa para isso? Não existe assim uma alimentação específica para cálculo renal, não. Existem algumas situações, por exemplo, cálculos de ácido úrico. Se a pessoa tiver ácido úrico elevado no sangue e, consequentemente, na urina também. Uma das condições que a gente faz é pedir para a pessoa tomar uma água mais bicarbonatada. Então, existem águas que ou a gente adiciona bicarbonato, ou são até bicarbonato da própria fonte, e diminuição de alimentos, então, muito ricos em proteínas de animal. Então, algumas leguminosas, como por exemplo a soja, a lentilha, o grão de bico, a gente pede também para que evite, porque vai aumentar o ácido úrico, e se aumentar o ácido úrico tem mais chance de cálculo renal. Né? Depende, exatamente. Isso é importantíssimo, porque assim, se o cálculo é de ácido úrico, a sua orientação dietética vai ser voltada para as purinas, que são as proteínas. Se o cálculo é de cálcio, você vai dar 100% das recomendações que uma criança ou um jovem precisa de cálcio, nunca menos, tem que ser o 100%, e evitar os alimentos eventualmente ricos em oxalato de cálcio. Por exemplo? Beterraba, por exemplo, cenoura, que ajuda a cristalizar, juntar os cristalzinhos. Então, depende do tipo do cálculo. É um jogo de xadrez. Exatamente. Você então, não dá para generalizar, por exemplo, porque tem aquelas perguntas como leite ajuda a formar cálculo? Não ajuda a formar. Tem que tomar. E, além disso... E o feijão? Conforme o doutor Ricardo disse, se for de ácido úrico, você dá uma quantidade adequada, mas não dá muito. Mas eu preciso saber qual é o tipo. Entendi. Eu não posso generalizar, dar a mesma dieta para todos. Falta de exercício? Fundamental. Para qualquer doença, vai? Falta de exercício Não. Porque assim, quem tem cálculo de cálcio tem chance de ter osteoporose. Então, a gente vê os adultos com cálculo são osteoporóticos e as crianças com cálculo de cálcio têm tendência à osteoporose. Então, se você fizer exercício físico regular, você incorpora cálcio, incorpora fósforo dentro do seu osso.
você evita a osteoporose e diminui a sua taxa de formação de cálculo em até 35%. Ou seja, você bota cálcio no lugar certo. Exatamente. Não para fazer cálculo, mas para fortalecer os ossos. E a tal da cerveja? Não, Faz mal ou faz bem? Aí eu vou me comprometer, né? Não, porque... 2 litros de cerveja por dia, né? A cerveja não deixa de ser líquida, evidente. Então, não tem nenhum efeito assim terapêutico. Não dá para dizer nem que faz bem, nem que faz... Bom, em excesso vai fazer mal mesmo. Mas aproveitando só o gancho, que eu acho muito interessante, que a doutora acabou de comentar sobre a atividade física, né? É importantíssimo isso. Então, as próximas tripulações que estão pensando para ir até Marte, né? As pessoas que estão longe da gravidade, ou seja, não existe o impacto no solo, o andar já faz com que haja uma estimulação óssea de reabsorção de cálcio. Então, se você ficar sem gravidade, eventualmente até um períodos longos de tempo, quando as pessoas voltarem para a Terra, se não se adaptarem novamente, eles têm fraturas múltiplas das pernas, por osteoporose, por falta de gravidade, que na verdade não deixa de ser o quê? Falta de impacto do nosso peso sobre o solo. Falta de exercício físico. Então, o quanto é importante é o exercício físico, sem dúvida. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais aí sobre infecção urinária e cistite. Até já. Saúde e Vida volta falando de cistite, infecção urinária, pedra nos rins, doenças renais, todas as doenças renais. A gente queria saber um pouco da infecção urinária. Como é que é isso? Doutor, como é que é isso? Né? É algo que incomoda muito as mulheres, mas os homens também têm infecção urinária, não é isso? Tem, mas em menor proporção. Então, se formos pensar, as mulheres já são muito mais propensas à infecção urinária, até pelo fator anatômico. Dá para quantificar percentualmente? Dá, lógico que sim. Você pode ter talvez 10 infecções de mulheres para 1 de homens. Então, a infecção urinária é muito mais frequente em mulheres, 10 infecções de mulheres para 1 de homens. Eu sempre reclamo que mulher tem várias doenças são prevalentes nas mulheres. Exatamente. Mas o cálculo renal, os homens ganham um das pouquinho, mulheres. ganham sim. Agora, nas mulheres, o fator anatômico é a uretra, que é um pouco mais curta, bem mais curta, né? A uretra tem 2, 3 centímetros, separando o meio exterior da bexiga. Então, várias situações, desde crianças, então as meninas, eventualmente com a presença de material fecal perto da região vaginal, são mais propensas a ter uma ascensão de bactérias, que a bactéria ela vem de fora para dentro. Se colocar a infecção urinária que você me perguntou, existem 2 tipos de infecção. A infecção adquirida em hospitais, que são bactérias extremamente difíceis de tratar, elas já vêm com muita resistência. Existe até um trabalho muito interessante de quanto você tem de perda de antibiótico no meio ambiente hospitalar. Cada vez que você vai pegar uma seringa e vai tirar o ar, e você faz isso, você já está desperdiçando antibiótico no meio ambiente. Isso cria um ambiente extremamente rico em antibióticos, onde as bactérias acabam tendo muita resistência. E as bactérias que você acaba pegando em sua residência de você para você mesmo. As bactérias intestinais, geralmente, são as mais comuns que afetam o trato urinário, ou seja, saem do nosso trato gastrointestinal e vão para a via urinária. E por quê? Ou, eventualmente, alguma situação anormal existe, onde existe uma queda da resistência normal nossa, que a gente tem uma resistência normal. Eu me comparo muito a nós estamos dentro de um aquário, cercado de bactérias, nós não morremos por milagre. Porque bactérias existem na minha boca, na pele, no cabelo, no olho. Nós estamos cercados de bactérias. A nossa resistência faz com que a gente continue a nossa vidinha. Agora, um fator que desestabilize isso, um cálculo renal, por exemplo, desestabiliza. Uma alteração na forma, eventualmente no escoamento da urina, como conversei antigamente, a parte de uma malformação qualquer, um refluxo urinário, uma estenose de uretra, em meninos, uma válvula de uretra posterior, eventualmente alguma alteração da formação da bexiga neurogênica, uma bexiga ectrófica. Se for pensar, existe tanta coisa. A tuberculose, que você acaba adquirindo tuberculose, todos sabemos, existe tuberculose pulmonar, mas ela pode vir para os rins, e a partir do momento que você tem um foco de tuberculose renal, isso facilita a entrada de bactérias do trato gastrointestinal. Às vezes você descobre que está com tuberculose, não porque eu fiz o exame específico para ela, mas porque tem infecções urinárias de repetição. Nossa, eu não sabia. O senhor sabia que tinha tuberculose no trato urinário, por exemplo? Não tinha. Essas colocações do Dr. Ricardo, eu acho que a cada dia que passa, eu vou descobrindo que a prevenção talvez fosse o melhor caminho. Quando sempre o melhor caminho. Que a gente está coberto de bactérias, né? E eu tenho um amigo, não vou falar o nome, até porque é famoso, né? Ele tem um vidro de álcool no carro, né? Ele cumprimenta as pessoas e passa as mãos.
E eu ouvi muita crítica nesse sentido, mas acho que não, a prevenção, até eu acho que eu agora vou passar a usar o vidro de álcool também no meu caso. Também não dá para ficar paranoico, mas eu acho que... Mas acho que limpar, cuidar, tomar banho, né? Da saúde é importante. É verdade. As mulheres podem ter repetidamente infecções urinárias? Isso pode ser um problema? Isso eu acho importante porque, como você bem colocou no começo do programa, existe muita automedicação. Os chazinhos, né? Sorte que hoje em dia a Anvisa agora determinou, e o Conselho Regional de Medicina e de Farmácia também, que a disposição de antibióticos só com receita controlada são receitas feitas com cópia, com carimbo, retidas na farmácia, porque antigamente era uma fuliana, assim, farmacêutico qualquer, ou nem farmacêutico, algumas vezes a pessoa toma esse remedinho que é bom. Então, por trás disso existem perigos a serem muito bem estudados. Às vezes a pessoa tinha uma inflamação e tomava um antibiótico que não é um anti-inflamatório. Extremamente comum as cistites, algumas vezes, não cistite infecciosa bacteriana como conhecemos, mas a chamada cistite intersticial, ou seja, uma inflamação da parede da bexiga. A infecção bacteriana coexiste. Eu vou descobrir que existe isso porque a mulher que tem infecções urinárias uma vez por mês ou 2 vezes por mês. Existem até aquelas infecções pós-relação sexual, pelo próprio traumatismo do ato sexual. Existem situações de bexigas que se contraem de uma forma não inibida, ou seja, enquanto a pessoa está atuando... Agora, eu aqui conversando com vocês, a minha bexiga, se tivesse essa disfunção, ela estaria se contraindo de uma forma como se fosse... Sabe quando existe uma fasciculação de algum músculo? A bexiga, ela se contrai de uma forma não inibida. Isso já quebra a resistência, onde você vai ter infecção. Tratamento antibiótico? Sim. Na infecção aguda, sim. Mas se não tratarmos dessa alteração do comportamento neurológico da bexiga, jamais a pessoa vai ficar livre da infecção urinária. Então, quão importante o especialista investigar, dar o diagnóstico e o correto caminho para essa pessoa. Mudança na cor de urina pode indicar o sangue, por exemplo, pode indicar cálculo. Mas no caso da infecção urinária, isso aparece também ou é mais a dor mesmo, a urinar que chama atenção? Não, assim, alteração de cor, pode ser de odor, muitas vezes as mães percebem. Sangramento pode ser uma das causas de infecção urinária. Porque criança não é muito comum ter infecção urinária, ou é mais do que a gente imagina? Muito comum. É mesmo? Principalmente assim, lactente jovem, que a gente considera assim, a faixa etária de 2 meses até 24 meses, talvez a infecção bacteriana mais comum em crianças. Por quê? Porque assim, o esquema vacinal melhorou muito. Vacinas contra o pneumococo, hemófilos, a maioria das bactérias melhorou, na verdade. Então, o que aconteceu? Chega aquelas crianças com febre no pronto-socorro, sem causa. Eu já passei por isso, com a minha filha. Então, você vai, chegando no pronto-socorro, uma criança, um lactente jovem com febre, uma das causas prevalentes é a infecção urinária. Então, se a gente considerar 5% pelo menos, algumas estatísticas até 8% das crianças com febre somente, como único sinal, tem infecção do trato urinário. Então, você examina aquela criança, não encontra absolutamente nada, é obrigatório que faça pesquisa de infecção urinária. E muitas vezes, ao fazer o diagnóstico de infecção urinária, a gente trata, obviamente, com as bactérias prevalentes no meio, enquanto chega o resultado da uricultura, que às vezes demora 48, 72 horas, para ter aquele antibiótico certinho, mas a gente direciona para o antibiótico prevalente e vai fazer um ultrassom. Por quê? Com o ultrassom, conforme o Dr. Ricardo disse, a gente vai ter uma ideia do trato urinário, dá para ver forma, tamanho, se tem malformações. Ou seja, se é uma malformação, por exemplo. Que pode ter uma malformação associada ou não. Pode ser que simplesmente a bactéria migrou, normalmente a bactéria de flora intestinal mesmo, que entra na bexiga, ou por baixa resistência, ou eventualmente uma bactéria um pouquinho mais virulenta, ela vai crescer da infecção urinária. Mas algumas crianças têm, que ele diz, refluxo vésico-ureteral associado. Então, as crianças, assim, estatisticamente, é de 25% a 40% das crianças com infecção urinária têm refluxo vésico-ureteral. Tem que fazer uma cirurgia? É o caso? Não. Muitas vezes, a maioria dos refluxos é refluxo de baixo grau, que varia de 1 a 5, e a grande maioria desaparece espontaneamente conforme a criança vai crescendo. Pela história natural do refluxo, digamos assim, 80% deles desaparecem por volta de 5 anos. Se não desaparecer?
Aí o doutor Ricardo toma conta. Faca. Não tem Mas jeito, não, doutor não, Ricardo? tem cirurgias menos invasivas. Não, né? quando a gente fala faca, a gente tá falando cirurgia. Não, né? é procedimento Pode ser só um furinho. endoscópico. Mas assim, são crianças que você tem que tomar cuidado. Febre, você vai fazer exame de urina. Porque se você não tomar esse cuidado, por exemplo, um refluxo, a bactéria sobe até o rim. E cada infecção que a criança pode ter, você pode curar ou ficar uma cicatriz, uma partezinha do rim que vai deixando de funcionar. E isso pode passar despercebido. Isso pode virar essa criança pode virar um renal crônico. Pode virar um renal crônico. Se ela precisar de hemodiálise e tudo isso, de repente até de um transplante. Então, assim, 50% das nossas crianças em tratamento dialítico são infecções do trato urinário associadas a malformação, que não foram descobertas antes. Como ele disse, antes tinha uma febrezinha, ia no pronto-socorro, ou ia na farmácia, ou uma vizinha dava um antibiótico. Você achava que curava e não curava. E os né? chás? Chá de quebra-pedra, chá disso, chá daquilo, que é para isso, para aquilo, banho de assento, eu já vi tanta, nossa. Chá de quebra-pedra tem, na verdade, Eu sou do interior. Não, chá de quebra-pedra... O senhor também nunca ouviu essas... O senhor tudo, do Nordeste reza, não tem chá de tudo? Tem. Para todas as aliás, coisas? o quebra-pedra que você falou é muito famoso no Pois Nordeste, é. né? Pra calma, E o pessoal né? acredita, né? Não, melhora essa em ratos tem experimentos que mostram que Mas funciona. tem que ter uma posologia correta. Claro, Esse o que é o quebra-pedra, problema, porque não viram uma automedicação? Vira sim. Vira. É que Tomar o chá ou fazer um banho de assento. Tem uns chás chineses que provocam doença renal, né? Que levam insuficiência renal. Pois é. Então você pode estar fazendo algo que está achando que faz bem e não vai fazer bem. Agora, o banho de assento é bom. Por quê? Porque Mas tem que ser recomendado. É isso, né? porque Vamos assim, combinar. se você tiver uma vulvaginite, quer dizer, vulvaginite significa bactérias ali na flora periuretral, né? Então, aquela bactéria, ela pode subir para a bexiga. Então, o primeiro passo é a colonização da flora periuretral. Então, se a criança tem assadura, tem corrimento, alguma coisa, vale a pena você tratar com antisséptico local, fazer os banhos de assento, para tentar diminuir aquela irritação e diminuir o número de bactérias. Mas a minha questão é como as pessoas se automedicam com os chamados chás, com os fitoterápicos sem nenhum controle. Essa que é a minha preocupação. Isso pode agravar um caso. Pode, com certeza que sim. É importante colocar, muita gente pergunta, mas se morre, pode chegar à morte por infecção? É isso que eu queria falar. A pessoa vai tomando chazinho, vai fazendo banho de assento, aquilo pode ir agravando, pode virar uma sepsemia, por exemplo? É importante talvez definir o padrão quando falamos sobre infecção urinária, cistite. Cistite é uma infecção baixa, como a doutora colocou logo no comecinho, é uma infecção que pega a bexiga. Na mulher, é o primeiro ponto que ela é atingida, a cistite. No homem, é a prostatite, a próstata, que vai ser o primeiro órgão que vai ser atingido pela infecção ascendente. Agora, essa infecção, ela começa a ter o risco de morte a partir do momento que ela ascende aos rins. Então, quando ela sai da bexiga e sobe em direção ao rim e vai atingir, então, o rim, o parênquima nosso, renal, formando uma pielonefrite, aí sim, dependendo da gravidade da bactéria, ou seja, da força de poder destrutivo dessa bactéria, e a pessoa, como ela se encontra, se a pessoa não tem diabetes, se a pessoa não tem outra comorbidade qualquer, aí sim você pode ter lesão tão grave em nível sistêmico, que a pessoa entra em choque e morre. Então, a questão de algum tempo atrás, nós vimos uma modelo, se não me engano, em Brasília, ela era uma moça muito bonita, e que numa infecção de urina ela começou a ter, então, um quadro tão generalizado, começou a ser amputado os braços dela, depois foram as pernas dela. Pois é. Porque isso são trombos bacterianos, fora uma coagulação intravascular disseminada, que é uma reação do nosso organismo, uma infecção violenta. Existem, alguma vez, surtos daquela KPC, que é a Klebsiella pneumoniae, aquelas multiresistentes, que podem levar a óbito. Recentemente faleceu o nosso ministro, Fernando Lira, também, de infecção urinária. Não foi de infecção urinária só. Ele teve ataque do coração, teve cirurgias cardíacas, complicou com a infecção urinária. O príncipe inglês também teve internado agora recentemente na Inglaterra por infecção urinária grave. Por quê? Porque associa então, pessoas idosas com outras comorbidades, com bactérias de, vamos dizer, virulências maiores, podem realmente levar a óbito. Ou os bebês. Os bebês também. Os bebês, porque assim, as crianças pequenininhas, por exemplo, que eu falando, normalmente essas crianças a gente não considera e não as trata como cistite, sempre com pielonefrite. Você já parte do princípio de que pode chegar no rim. Isso. É isso. Então, o tratamento já é preventivo. Porque assim, assim. não é que é preventivo, é estatístico, é observacional. Tá. Porque assim,
se a gente for ver, fazer exames que mostram uma criança com infecção urinária, com febre, ela tem uma grande chance, até 90%, de ter um quadro de pielonefrite. E clinicamente você não consegue distinguir uma cistite de uma pielonefrite nos casos leves. Entendi. Você não consegue chegar no diagnóstico, então você vai direto tratar o tratamento é sempre como se fosse uma pielonefrite. E desses que fazem febre, os bebezinhos, 10% fazem bacteremia. Quer dizer, a bactéria circula no sangue. E alguns podem fazer urosepsis, quer dizer, podem entrar em sepsis, um quadro mais grave de foco urinário. Que é a tal da infecção generalizada. Que é a infecção generalizada. A gente despreza um pouco o rim, né? Muito. A gente sempre fala de coração, né, deputado? O coração e pulmão são os reis. É verdade. Eu faço a pergunta para os dois médicos aí, especialistas, né? Que recomendação que os senhores daria, né? Que trabalho nós poderíamos fazer? Porque tem uma série de cidades, de pessoas que não conseguem ter acesso aos médicos. Mesmo. Principalmente você pega cidades pequenas, nem que para ganhar o dobro o médico quer ir para lá, pelas condições, a forma como ficam lá, né? E essas pessoas, além de pouco dinheiro, né, elas têm uma dificuldade enorme para ter acesso ao médico. Mesmo na capital tem, porque nós estamos com, infelizmente, a área de saúde abandonada no Brasil. Agora, que recomendação vocês daria, já que, com certeza, esse cidadão da roça, como eu, tantas pessoas que nasceram na roça, né, podem fazer, e qual socorro que eles poderiam fazer para que ele não venha depois que tem um câncer, que já contaminou o corpo inteiro? Essa pergunta é interessante, eu vou deixá-la até para o próximo bloco, só complementando. Quais as informações básicas que as pessoas têm que ter, né, para pensar que aquilo pode ser uma infecção, pode ser uma doença renal, pode ser um cálculo, pode ser uma infecção urinária, que precisa ir ao médico? Essa que é a questão. Mas isso eles vão responder para a gente no próximo bloco. Saúde e Vida volta falando de pedras nos rins, cistite, infecção urinária, doenças renais. E o deputado deixou uma questão importante aqui, que é quais são as informações básicas que as pessoas têm que ter sobre esses problemas do cálculo renal, as infecções urinárias e até mesmo de prevenção de doenças renais crônicas, aquelas doenças mais importantes. O que é importante que a pessoa saiba? O que é importante? No caso das crianças, por exemplo, o que os pais têm que estar atentos e, percebendo alguma coisa nesse sentido, procurar ajuda médica? Para as crianças pequenas, em relação à infecção do trato urinário, febre sem causa aparente, criança que não ganha peso, qualquer alteração da característica da urina, de cheiro, então um odor diferente, presença de sangue, criança que passa a vomitar assim, e não quer se alimentar de maneira adequada, criança que não ganha peso, deve chamar atenção, pode ser uma infecção, alguma doença renal crônica, antecedentes neonatais, se a criança fez um ultrassom assim, na idade gestacional e tinha alguma malformação de trato urinário, antecedentes familiares de doença renal crônica, de litíase, e crianças mais velhinhas. Então, por exemplo, aquela criança que tinha controle miccional e de repente começa a perder xixi na calcinha, na cueca, perdas urinárias, incontinência urinária. Muitas vezes falam assim, está fazendo manha, está querendo chamar atenção, pode não ser. Pode não ser. Para a doença renal crônica e também para a infecção urinária, aquela criança que passa a fazer xixi na cama. Então, sempre fez xixi direitinho, de repente ela passa a fazer xixi na cama. Então, o que pode ser? Pode ser que ela esteja diabética. Pode ser que ela esteja com uma doença renal crônica, que a primeira manifestação é o déficit de concentração urinária noturna. E vai ver a criança está evoluindo com uma insuficiência renal. E a única manifestação foi xixi na cama. Pode ser simplesmente uma infecção do trato urinário. Rotineiramente nas consultas, medir a pressão arterial. Então, assim, de rotina, a partir de 3 anos, criança saudável, ter aferida a sua pressão arterial em toda a consulta. Pai e mãe, prestar atenção nisso, viu? Pedir para o pediatra medir a pressão da criança a partir do 3º ano de idade. 3º ano de vida. Agora, assim, as crianças que tiverem algum problema, desde o período neonatal ou uma infecção urinária, tem que obrigatoriamente ter medido a sua pressão arterial. Mesmo que tenha 1 mês, 2 meses, independente, desde que nasça.
E eu acho que, principalmente, dar a informação correta para o médico, né? E tem pais que acham que o médico, né, muito embora, às vezes, ele é espírita, mas a mediunidade dele já deu para ele adivinhar, né? Exatamente. Sem informações, é muito comum. Os médicos nossos lá reclamam muito disso. Tanto é que nós temos feito lá um trabalho de divulgação para que as pessoas tragam as informações corretas, até para ele saber que exame ele pede, não sei se está correto. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Em pacientes mais velhos, por exemplo, evitar a obesidade, que pode levar à hipertensão e levar à doença renal crônica. Evitar a obesidade, que está associada à síndrome metabólica, que está associada ao diabetes tipo 2, que vai levar à doença renal crônica. Evitar a obesidade, que vai levar a cálculo renal. Fazer exercício físico também, doutor. Que recomendações o senhor pede? Que informações o senhor acha importante que as pessoas tenham para procurar um médico rapidamente? Acho que o mais importante é a divulgação a nível, que eu falo, pequeno. Ou seja, não é a gente fazer grandes campanhas, porque isso a gente acaba não conseguindo atingir pessoas, como o próprio deputado colocou, que tem uma carência muito grande até de poder se deslocar, né, de uma cidade para outra. Acho que é importante, primeiro, as sociedades nossas de especialidade, elas fazem campanhas. Existe a parte da urologia, campanha, por exemplo, o sabonete, o amigo do homem. Por quê? Câncer do pênis. Então, tão frequente nas partes nossas do Brasil, onde existe uma carência de informação, até de higiene. É muito comum o câncer de pênis. Ou, eventualmente, infecções urinárias, câncer de próstata. A parte da ginecologia, câncer de mama. Campanhas fantásticas. Campanha da camiseta, fantástica. E o Dia Mundial do Rim, que foi dia 14 de março, não é verdade? São coisas pontuais que as sociedades nossas fazem, mas ainda carece de coisas maiores que talvez fossem interessantes. Isso sim, uma nova cultura. Ou seja, associações de bairro, associações de esportivas das pequenas cidades, convidarem os médicos para fazer palestras. Isso é fantástico. Esse Eu acho que esse é o A caminho. educação dos pais, primeira coisa. Porque os pais que estão conscientes vão levar as crianças E até... das escolas, os sim, lanches, sim. a atividade física. E acho que nos adultos, os que puderem, dosar a creatinina e fazer um exame simples de urina. Gente, isso é tão simples, deputado. Isso me dá uma certa aflição. Tá. Porque são dois exames Simples. de urina simples. Na verdade, É um de sangue para dosar a um de urina. creatinina e outro para ver se tem sangramento Só e isso você microalbuminúria. consegue evitar, por exemplo, doenças renais crônicas ou consegue detectar cedo uma doença renal crônica. Então, se a gente pensar... Medir a pressão, exame de sangue, um exame de urina que mede a creatinina. Creatinina, que dá como seu rim está funcionando, a sua taxa de filtração renal. Porque a partir do momento que 1 em cada 10 adultos pode ter uma doença renal crônica, que é totalmente assintomática, mas vai evoluir para uma falência renal terminal. Incapacitante. Isso que a gente vê nos Estados Unidos hoje em dia. Que, assim, que vai levar um custo absurdo. Quanto custa o exame de creatinina, mais ou menos? Não sei exatamente, mas é muito barato. Com certeza é muito mais barato do que tratar um doente renal Não, crônico, a do que doente fazer renal uma hemodiálise. Não, além do custo financeiro da hemodiálise, é o custo para o paciente. Isso varia de laboratório para laboratório, né? Não, mas para o governo, tem exame aí. para o governo, O governo não deve sei. ser lá, né? Muito pequeno. Não deve ser nada muito. Mas lá, os convênios que nós temos, às vezes, acho que R$7. Acho que Pois nem é, isso. é. Acho que é menos que isso. Menos que isso. Com É certeza. algo que custa muito pouco, deputado. Né? Eu A acho que questão, a informação, eu acho que o doutor falou tudo, a informação é tudo. E aí, por exemplo, o papel dos sindicatos, das associações de bairro, né? Das escolas, das associações de pais e mestres. Bel, esse debate sobre, enquanto eles falavam, eu estava pensando, nós fazemos tanta propaganda, sei lá, mais às vezes de 20, 30 mil camisetas por mês que é dado lá, campanha de sindicalização, campanha de sei o quê, campanha salarial, que poderiam, além disso, ter umas informações médicas lá sobre rim, sobre o coração, sobre como andar. Eu não tenho dúvida que já serviu para eu ter uma ideia que nós vamos melhorar agora essa divulgação na própria camiseta. Quando ela falou da camiseta, eu acho importantíssimo. Você está falando isso, mas o que custa você adiantar uma frase a mais, um símbolo a mais, que possa chamar a atenção? Meça a sua pressão arterial. Como está a sua pressão arterial? Nossa, isso é... Você sabe como o seu rim funciona? Já dosou creatinina alguma vez na vida? Já fez exame de urina? Porque o cálculo renal e as infecções urinárias, as cistites, você percebe. Porque tem dor, porque tem alteração na cor da urina, tudo isso. Agora, aquela doença renal crônica, que quando você vai perceber, o seu rim já está
em colapso, Já não tem essa você poderia ter evitado se você soubesse que tem pressão alta, se você tivesse feito o exame de urina e o exame de sangue. Isabel, acho que o grande exemplo foi o meu. Em 2007, quando eu sentia as dorezinhas, meu médico faz um exame de colonoscopia. Não, tem campanha salarial, depois eleição. Depois essa coisa não é para a cara da Paraíba, né? Pois é, mero preconceito, né? Se tivesse feito o exame quando ele orientou, não precisava ter abrido, ficar com bolsa de colostomia, com essa coisa toda. Talvez era um poro que tinha, sei lá, tirado ali, feito uma pequena cirurgia, coisa parecida. Mas por ignorância, olha, isso aconteceu comigo, imagino com outras pessoas. Exame de próstata ainda é um tabu enorme, não é? É verdade, sim, é verdade. E o homem parece que tem vergonha, tem medo, né, de falar sobre o toque retal, porque como se fosse invadir a sua masculinidade. E, na verdade, o exame é tão simples, é tão fácil de fazer, tão lógico. Embora, isso é uma notícia até bastante boa, que daqui talvez 10 anos, quando a gente vier de novo, demora tanto tempo para ter o prazer de vê-los. Né? Mas daqui a 10 anos a entrevista vai ser totalmente diferente. Está saindo agora, a nível de pesquisa ainda, os testes feitos, que podem ser feitos em consultório, através de uma gota de sangue, que a gente consegue, através desse exame, já é provado cientificamente que sim, falta só uma abrangência maior clínica. E através do exame de sangue dá para a gente prever se a pessoa vai ter câncer ou não. Vai ter previsão se essa pessoa vai ter alguma doença degenerativa ou não. Até a dosagem da medicação e qual o melhor medicamento para o seu tipo de DNA. Isso apenas com uma gota de sangue. A gente chega lá. Ah, se Deus quiser. A gente chega lá. Eu lembrava no intervalo que meu filho, que hoje tem 15 anos, e um pediatra muito atento, tudo isso, nunca tinha feito, nunca tinha medido, ele foi medir pressão com 11 anos, mais ou menos. A minha filha já não, minha filha com 3 anos, 4 anos já começou. Né? Eu até achei estranho, tirar a pressão de uma menina de 3, 4 anos. Mas tem que tirar, né? Tem que tirar. Porque o próprio estilo de vida das crianças hoje já é um convite para uma série de doenças. Né? Ela pode ser hipertensa. Pois é. Não, e o estilo de vida todo, né, das crianças hoje. Videogame, não sai de casa, poucas atividades físicas. Em suma, o programa está chegando ao final. Convido o doutor para fazer suas considerações finais. É aquele lembrete bom, né? Para os nossos telespectadores, do que ele tem que estar atento, o que ele tem que cuidar. Obrigada pela participação. Imagina, eu que agradeço o gentil convite. Acho que o mais importante é o resumo da ópera aqui, nossa, né? É essa. Eu acho que quando existe um sinal de que alguma coisa não está bem com o nosso corpo, a primeira coisa que fazer é procurar um profissional de saúde, que seja um clínico geral, que é o primeiro caminho que a pessoa vai. Existe uma carência hoje em dia grande de generalistas, mas é importante procurar um atendimento médico. E se for na área de urologia ou nefrologia, que é o motivo de hoje, existem grandes passos, grandes conquistas. Cada vez está sendo mais simples tratar, graças a Deus. Se eu lembrar como eu aprendi a medicina, questão de 28, 30 anos atrás, e hoje, há 30 anos atrás, eu não ia imaginar que eu ia tirar um rim através de 3 furinhos. Eu estaria falando loucura. De repente você faz cirurgias hoje com um robô, cirurgias robóticas, onde você comanda um robô com precisão de movimentos que a mão da gente não consegue fazer. Medicações novas, testes de biologia molecular, medicina hoje chamada translacional, onde a biologia molecular, que será o futuro nosso, é capaz de prever se a pessoa vai ter um tipo de doença ou não. E através disso fazer condutas, ou que seja dietéticas, ou que seja medicamentosas, ou até cirúrgicas, que façam com que essa pessoa não vá sofrer de determinada doença. Então, eu acho que a medicina é um grande parceiro. O pessoal começa, tem médico de médico, tem medo de médico. Eu acho que eu vou no médico, eu vou me dar mal. Não, você vai estar indo do lado da pessoa que está do seu lado, que vai poder te acompanhar. Então, não relegue sinais que o corpo transmite. E não procure nunca tratamento de orelhada, que a gente fala. Pois então, realmente... Serve para o vizinho, não serve para você. Muito obrigada pela participação. Doutora, muito obrigada pela sua participação, suas considerações. Então, assim, ao contrário da clínica, acho que o pediatra tem um papel fundamental. Né? Porque as mães têm no pediatra um amigo. Essa que é a verdade. Então, assim, elas levam as crianças mensalmente no primeiro ano de vida e depois vai se espaçando. Então, se aquela criança for acompanhada com o pediatra, muitas dessas alterações podem ser prevenidas. Né? Então, assim, avalie o crescimento da criança. Quando tem febre, ela liga para o pediatra. Se ele não puder atender, vá ao pronto-socorro. Já faz o exame de urina. O pediatra vai acompanhá-la
vai fazer os exames de investigação e, se for necessário, ele vai encaminhar para o especialista, né? Ele vai encaminhar para o nefrologista. Então, assim, é importante que essa criança tenha sempre um médico, no caso um pediatra, que significaria um clínico geral. Que, é o clínico geral das crianças. É o clínico geral das crianças, que existe, né? Que é uma figura muito presente, né, nas famílias. Então, assim, que vai acompanhar o crescimento daquela criança. Hoje em dia, estão medindo, estão mensurando a pressão arterial, está investigando. E essas crianças têm que ter uma vida saudável. As crianças têm que brincar, as crianças têm que ter uma alimentação adequada, as crianças têm que ingerir pouco sódio, não podem ficar obesas, né? Pode jogar seu videogame, mas com restrição, não é verdade? Se elas tiverem uma vida saudável, o que vai acontecer? Nós tiramos os fatores ambientais, né, da formação de um cálculo, por exemplo. Aí nós vamos ter só os fatores genéticos, com os quais a gente não pode, até o momento, interferir. Mas a gente pode diagnosticar mais precoce e tratar. E da infecção urinária, a febre em criança é o principal sintoma. Muito obrigada pela participação. Deputado, muito obrigada pela participação. Ajudou a gente a fazer esse programa. Fizemos juntos, né, deputado? Eu que agradeço aí a importância do debate, porque é daí que nós vamos fazer a multiplicação das informações para chamar a atenção de toda a sociedade. Isso acho que vale para a criança, né? Mas vale mais para a família. Como é que nós vamos otimizar o tempo dessa criança, né? Você tem tempo para brincar, você tem tempo para o computador, você tem tempo para ginástica, tem tempo para ir à escola, tem o tempo para se alimentar. Parabéns, doutores. Parabéns, Isabel, mais uma vez. Eu estou vendo que ele já vai fazer campanha lá no sindicato. Mas deve fazer campanha no sindicato. Vai fazer campanha, levar os profissionais para dar palestras lá. Acho que vai ser legal. Não, com certeza. A gente já faz isso em outras áreas. O tempo está sumindo aí. Mas vocês, com certeza, serão convidados aí para fazer... Acho que o rim. O rim, vamos falar do rim. Veja como está a sua creatinina, como está a sua pressão arterial. Obrigada, deputado. Obrigada a você que está em casa e que acompanhou o Saúde e Vida de hoje, que fica por aqui. Nós temos um encontro num próximo debate. Até lá.